Seja muito bem-vinda ao MeCast, o podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. E aí, o que eu quero falar hoje é sobre as energias arquetípicas. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Stephen Gilligan, ele é um americano e ele desenvolveu todo esse conceito, né, que é o quê? Que qualquer conflito de relacionamento, qualquer conflito, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento familiar, seja relacionamento entre sócios, amigos, não importa qual seja, que o princípio dele é o seguinte: nós conseguimos resolver todo e qualquer conflito de relacionamento quando a gente utiliza uma dessas três forças arquetípicas ou mais de uma delas. E aí depende da situação, depende do caso que a gente vai utilizar. As três energias arquetípicas. A primeira delas, força, compaixão e humor. O que acontece, tá? Bom, gente, vamos lá. Eu quero compartilhar aqui com vocês o caso de há muito tempo atrás, de uma cliente, aluna, que aconteceu e que como que ela fez para utilizar dentro do casamento dela essas energias arquetípicas. Então, gente, olha só, ela vivia esse conflito no casamento dela, marido sempre ausente, marido sempre viajando, ela se sentia sozinha. Sabe aquela coisa de mulher se sentindo sozinha em casa, desamparada, tendo que cuidar de filho, cuidar da casa, supermercado? E ele chegava, quando chegava, obviamente, chegava cansado. E aí acabava gerando muito desgaste naquele momento, muito atrito, muita confusão, porque aí vem todas as necessidades não atendidas de cada pessoa, de cada ser humano, e quando a gente não tem essa clareza, acaba ficando muito mais desafiador do que se nós tivéssemos essa clareza, tá? Então, nesse caso, o que ela precisa? Aí é muita programação neurolinguística na veia, porque ela vai precisar acessar a força dela, tá? Como é que ela vai fazer para acessar isso? Gente, todos nós, não importa a idade que nós temos, todos nós, dentro das nossas capacidades, dos nossos recursos, a gente tem todos os recursos que a gente precisa para fazer qualquer transformação. E nesse caso não é diferente. Seja qualquer um deles, ou a força, ou a compaixão, ou o humor, serão esses recursos que vão te impulsionar. Fabrini, seja bem-vinda! São esses recursos que vão te impulsionar para resolver estas situações, tá? Então, por exemplo, assim, o que acontece? Como é que a gente faz para overcome, para superar isso? Pra gente conseguir superar essas situações assim? Se eu vou utilizar o recurso da força, força em que momento? Será que nesse momento eu vou precisar do recurso da força? Sim ou não? Eu preciso primeiro ter isso claro na minha mente. Qual é o recurso que nesse momento vai fazer mais sentido? Será que é o da força? Será que é a força que eu preciso nesse momento para conseguir superar esse obstáculo que eu estou vivenciando? Se a resposta for sim, muitas vezes pode ser, força para suportar um momento, força para superar uma doença familiar, força para superar alguma situação que a gente está vivendo financeiramente, ou seja, eu preciso da força. Como que a gente faz para acessar isso? A gente fecha os olhos e busca um momento na memória em que a gente viveu um momento de ser forte, de sermos fortes, e todos nós somos, todos nós temos essa capacidade de em algum momento ter colocado em prática a força que a gente deseja, em algum momento da nossa vida. Não existe, tem gente, eu não sei se é o teu caso aqui, por favor pergunta se for, tem muita gente que diz assim: Milene, eu nunca vivi força na minha vida, eu nunca vivi a coragem na minha vida, eu nunca vivi a confiança na minha vida. Claro que viveu, nem que tenha sido em algum momento que você aprendeu a andar de bicicleta, nem que tenha sido naquele momento que você aprendeu conseguiu sair da cama, naquele dia que você estava meio triste, meio chateado com a vida. Nem que tenha sido nesse momento, mas você conseguiu confiança para isso, você conseguiu força para isso. E é isso que eu quero salientar aqui, que todos nós temos todos os recursos que a gente precisa para fazer a mudança. A gente só precisa acessar esse recurso. É isso que muitas vezes na minha caminhada do desenvolvimento humano, às vezes isso não fazia sentido, mas como assim? Se eu tenho todos os recursos, o que está me impedindo então de acessá-los? É justamente a escolha do recurso certo no momento certo para promover a mudança que eu quero na minha vida.
E a gente tem que ter claro o que acontece. Quando a gente não está conseguindo superar isso, é porque ainda tem uma intenção positiva de estar naquela situação desafiadora, de estar naquela situação que a gente entende que seja limitante, ok? E a gente precisa ter a clareza disso, senão a gente não consegue sair desse processo. Então vamos lá, digamos que naquele momento a minha aluna, cliente lá, estava precisando da força. Ela estava precisando da força, ela estava com os filhos, ela estava naquela situação de caos na vida, das coisas muito turbulentas, e ela precisava naquele momento acessar essa força. Então o que você vai fazer? Você vai precisar de 5, 10 minutos no máximo para fazer essa técnica aqui. Não precisa mais do que isso, tá? Você vai separar um momento, não precisa ter música, não precisa, não tem necessidade. Essa coisa de vibrar nos hertz aí não tem necessidade, só se você quiser fazer uma meditação mais profunda. Aí sim, ok, pode escolher a vibração de 432 Hz, que é um pouco acima do amor. A gente sabe que a alegria, dinheiro, né, vibra ali na verdade, dinheiro vibra na mesma energia da alegria, então aí a gente pode colocar uma música de 432 Hz para ativar isso, mas não é o caso aqui, tá? Então vai lá e vai acessar a tua força, fechando os teus olhos, voltando no tempo, numa memória em que você vivenciou essa força, você experimentou essa força. E você vai fazer isso de olhos fechados, sentindo toda a energia passar pelo teu corpo. Sentindo teus pés, subindo pelas tuas pernas, subindo pelo teu tronco, permitindo que isso flua por todo o teu corpo, passando pelos teus braços, as tuas mãos, subindo pelo teu pescoço, passando pela tua cabeça, passando por toda a tua pele, teus poros, transbordando isso, fazendo com que essa energia de força chegue para cada partezinha, para cada célula do teu corpo. E eu garanto pra ti, quando você faz isso, intensifica, mergulha nisso, mergulha nessa força, mergulha nesse poder. Você vai conseguir, sim, ter todo o recurso que você precisa para lidar com esse desafio. Eu garanto pra ti. E você pode, eu garanto pra ti e eu desafio você aqui nessa live. Faz essa técnica, faz essa atividade. Se você não conseguir, não ter a força necessária e suficiente para lidar com este desafio, você pode me mandar um direct aqui. Você pode me mandar um direct e eu garanto pra você que você vai conseguir fazer. Só que não é em todo conflito que a gente resolve com força. Não é. A gente vai precisar de força muitas vezes para conseguir nos suportarmos. Quando eu digo suporte, é de hold, é de suportar, é de dar o acolhimento a mim, que cabe a mim dar. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora, que é muito importante, tá? Muitas vezes, o que vai acontecer é que a gente vai precisar da compaixão para conseguir superar este conflito de relacionamento. E eu quero dizer uma coisa aqui, muitas vezes ter compaixão com o outro pode soar de uma certa forma arrogante, pode soar aquela coisa assim, muitas vezes eu já me peguei nesse questionamento, será que ter compaixão com uma outra pessoa não é uma posição arrogante que a gente assume muitas vezes? De um olhar de compaixão? Tem gente, eu já pensei nisso, assim, já debati isso com outras pessoas, tem gente que tem uma visão do tipo, Milene, será que a gente não tá sendo arrogante, né? De ter um olhar de piedade, e isso não nos coloca num patamar acima? Eu garanto pra você o seguinte, se você tiver um olhar de que dor que essa pessoa está vivendo nesse momento, que eu posso ser a cura para ela. Gente, todas as vezes que alguém está sendo agressivo com você, é porque existe nesta pessoa uma necessidade muito profunda que não está sendo atendida. E mais, muitas vezes ela não consegue se atender, ela não consegue alimentar esta necessidade dela e transmite isso de uma forma agressiva para cima da gente. E cuidado, porque quando a gente não tem estado de presença,
fica muito fácil cair ou como refém, e a gente acaba se desculpando, pedindo desculpa por coisas que a gente não precisa pedir desculpa, ou a gente acaba, muitas vezes, entrando na vibe da energia negativa e sendo agressivo também com essa pessoa. Para isso é necessário estado de presença. Tem, no meu canal do YouTube, eu vou dizer uma coisa pra ti aqui. No meu canal do YouTube tem uma técnica chamada a melhor técnica de estado de presença, que é da Mandala do Ser. É uma aula, é um vídeo de 30 minutos, praticamente 25, mas é uma aula de como desenvolver estado de presença. E eu digo pra você assim, ó, cada vez mais, quanto mais a gente consegue desenvolver estado de presença, mais a gente consegue lançar a mão dessas técnicas que eu estou compartilhando aqui contigo. Porque se a gente não consegue ter estado de presença, ou seja, se eu não estou ali presente, íntegra, inteira, eu não consigo me tornar consciente do que está acontecendo comigo e com aquela pessoa naquele momento. Sabe? É o fato de estar presente. Nós assistimos hoje, eu e a Ângela, um documentário do Tony Robbins em que justamente existia a queixa da esposa de que toda vez que o marido abraçava ela, ele não estava lá presente. Ele apertava ela, inclusive, para dizer assim, eu estou aqui, mas ela sentia que ele não estava presente. E aí vem toda a questão do sentimento, do quanto realmente a gente é capaz de sentir a presença do outro na nossa vida, naquele momento em que a gente está se entregando para aquela situação. Então, entenda o seguinte, quando alguém é agressivo com você, existe no fundo uma necessidade não atendida naquela pessoa, que ela não está conseguindo lidar com isso, e ela acaba reagindo de uma forma atrapalhada, de uma forma agressiva, de uma forma estúpida, de uma forma arrogante. Existe dentro dela uma dor não curada. E se a gente consegue perceber isso e dizer, o que está acontecendo contigo? Eu não gostaria que você falasse comigo dessa forma. Eu entendo que talvez você queira alguma coisa, mas eu preciso também que você fale com jeito comigo. Eu preciso também que você olhe para mim. Eu preciso que você fale de uma outra forma. O que eu posso te ajudar? De que forma que eu posso te ajudar? De que forma que eu posso ser útil na tua vida? O que está acontecendo contigo? Se você tiver essa capacidade de uma forma, mas não de uma forma arrogante, mas de uma forma humilde, dizer assim, o que está acontecendo contigo? Será que eu posso te fazer para contribuir com a tua vida? Para te ajudar a resolver esse problema? De uma forma realmente aberta, empática, se colocando verdadeiramente nos sapatos do outro. Eu tenho certeza que você vai conseguir superar isso e que você vai conseguir fazer uma conexão mais profunda com essa pessoa. Porque tá havendo lá, dentro dela, uma necessidade não atendida. Pode ter certeza disso. E a partir do momento em que ela começa a ter consciência e clareza disso, a gente ganha muito, muito, muito mais em termos de conexão. Porque senão fica muito fácil, todo mundo cai na defensiva, todo mundo cai no ataque. Ah, mas você tá falando assim, então eu falo assim com você também. Porque a gente tem uma crença limitada, que a gente aprendeu na infância. Não pode levar desaforo para casa. Se você me respondeu desse jeito, eu também vou responder para você dessa mesma forma. E isso é um processo limitado. Porque a gente deixa passar uma possibilidade ali de aprendizado e de estar junto com o outro. Porque no fim, ao cabo, o que todos nós queremos é sermos amados. O que todos nós queremos é sermos vistos. E quando eu estou agressiva com alguém é porque eu não estou bem. Entenda isso. E o processo de dor é muito mais interno do que externo. Depois da compaixão vem o humor. Bom, eu vou dizer o seguinte. No meu ponto de vista, eu sou fã. Eu sou fã porque o humor, no meu entendimento, é o recurso que de verdade faz a transformação. O que acontece quando a gente inclui humor em um relacionamento? É como se a gente conseguisse fazer uma dissociação
digamos assim, eu deixei cair alguma coisa, eu deixei cair um copo, eu quebrei, eu não preciso rir disso, mas eu posso aprender com isso. Ou eu falei alguma coisa, uma bobagem, ou disse alguma coisa que não foi válida, eu peço desculpa, mas se a gente conseguir colocar humor, a gente faz uma grande e profunda transformação nos relacionamentos. E a gente pode brincar com a gente mesmo. E aí, gente, tem uma questão muito forte, que é o se colocar de uma forma humilde. É se colocar assim, ok, o que eu tenho para aprender aqui? Olha quanto eu tenho para aprender. Olha o quanto eu preciso treinar a minha mão para não deixar cair mais um copo. Olha o quanto eu preciso aprender tal coisa. Olha o quanto eu preciso aprimorar o meu jeito. Te peço desculpa, tô aprendendo com isso. Coloca humor. Percebe o que tu pode, brinca com isso, faz graça com isso. Vamos lá, o que diz aqui, Chuchu? Mas, Mi, sinceramente, eu não faço questão de estar perto de quem é grosseiro comigo. Acho desnecessário. Assino embaixo, Chuchu. Assino embaixo. Eu também não faço nenhuma questão de estar perto de pessoas que são grosseiras comigo. Porém, a gente não tem o controle. Às vezes, isso pode acontecer. E às vezes é uma pessoa da família que tu não vai romper o vínculo pelo fato de ela ter sido grosseira contigo. Claro que são escolhas. Eu assino embaixo, eu também escolho estar perto de pessoas que me fazem bem. Mas às vezes a gente não tem controle sobre a forma como os outros vão lidar. E eu falo pra ti, mesmo fazendo todas as escolhas de estar com pessoas que me fazem bem, muitas vezes eu ouço grosseria. Porque eu não tenho controle sobre o outro. Eu não sei da dor que o outro vive. E aí a gente... Porque assim, o que acontece? A gente aprende essas técnicas aqui, seja PNL, seja barras de Axis, enfim, para que a gente consiga lidar melhor com os desafios que a gente não tem previsão de quando eles vão acontecer. É estar preparado para quando isso acontece. Então, quando acontecer isso, entenda que existe uma dor ali do outro lado, de alguém que está com uma necessidade não atendida. Pelo menos você pode até não questionar ou não se colocar à disposição de ajudar essa pessoa, até porque essa pessoa precisa pedir e isso precisa realmente fazer sentido para ela. Agora, presta atenção no seguinte, se você conseguir se colocar de uma forma se protegendo e não alimentar esse tipo de coisa, já é um grande passo, já é um grande caminho. O que mais que a gente tem aqui? A Fabrine, que rua estrela brilha? Gente, peraí que eu vou botar meu óculos. Só um pouquinho. Me cola em que rua estrela brilha. Não consegui pegar aqui. Concordo com a Chu. Ou trabalhar com alguém mal-humorado, vice-versa. Sim, porque olha só, existem as questões assim do trabalho, né? A gente não tem, nem no trabalho, nem na família, gente. A gente não tem, nem marido, muitas vezes. Daqui a pouco ele vai ser grosseiro contigo e tu não vai te separar dele pelo fato dele ter sido grosseiro. A gente não tem controle sobre os outros. E se a gente muitas vezes vai adotar a postura eu me afasto, vai ser muito mais fácil a gente ficar sozinho. Quanto mais a gente se torna flexível para lidar com as pessoas de uma forma diferente, melhor é para mim, melhor é para você. Tá bom, depois a gente me fala no inbox ali. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais você desenvolver a tua capacidade de estar flexível com as pessoas diferentes, se eu consigo lidar com A, com B, com C, com pessoas arrogantes, com pessoas que são grosseiras, com pessoas que se colocam como vítimas, mais eu estou expandindo o meu mapa, mais eu me torno flexível para lidar com as diferenças. Eu detesto nos treinamentos de empresa, quando as pessoas colocam o seguinte, ai meu Deus, os clientes são difíceis, eu detesto lidar com pessoas difíceis, eu detesto lidar com clientes difíceis. O que acontece é o seguinte, é a gente que em nós que está faltando capacidade, habilidade para lidar com essas pessoas que são diferentes. É uma arrogância da minha parte eu querer que fulano, que o João, que o Pedro, que o Paulo se comportem da forma como eu quero.
Onde é que está escrito que as pessoas precisam, para serem perfeitas, se comunicar ou se comportar ou agir da forma como eu acredito que seja o certo? É uma visão extremamente limitada. Por que não posso eu desenvolver a capacidade de lidar com essas pessoas, entre aspas, difíceis? E por que essas pessoas são difíceis e eu não? Onde é que está a minha capacidade de flexibilizar, a minha capacidade de me colocar no lugar do outro, a minha capacidade de pensar o seguinte: existe uma história ali da qual eu não conheço, existe uma história ali da qual eu não estou percebendo e eu não faço parte. Por que eu não posso desenvolver esse olhar? E muitas vezes o que existe por trás é um medo de se expor, medo de exposição, um medo de expor a vulnerabilidade, um medo de ser, daqui a pouco, de levar alguma retaliação. A gente se expressa de uma forma, muitas vezes, limitada